Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje nós temos uma conversa para lá de interessante. Estou aqui com a Ana Laura Martins, a CEO, posso falar CEO? Diretora. A diretora da Escola Bilíngue América. Tudo bem, Ana Laura? É um prazer ter você aqui, viu? É um prazer, Eu uma te vi honra. tão pequenininha, né? Acho que eu te vi neném, né? Na verdade. Eu acho que sim. É um prazer, é uma honra. Eu agradeço muito o convite, Lu. Imagina. Olha, o que eu sei da escola, eu acompanhei o processo, foi a primeira escola bilíngue de Rio Preto, não foi? Exatamente. Que ano que vocês começaram? A gente começou em 2001. Nossa, faz tempo, hein? São 23 anos, a gente vai para 24 anos ano que vem. Nossa, já tem gente que se formou, que já está levando os filhos lá, não. Muito, a gente vê o resultado mesmo. A gente fala assim, a escola veio com essa proposta de ser uma solução inovadora para pais sempre atualizados, pais bem informados, pais cultos que querem oferecer a melhor formação, melhor educação para os filhos por meio de um desenvolvimento integral, que essa que é muito legal lá na escola. E a gente vê que a gente tem os resultados hoje em dia que falam as crianças já com fluência no inglês, no português e se dando bem, fazendo medicina, fazendo engenharia, montando empresa. Isso é legal É demais. muito legal. Porque eu vejo que na escola de vocês, eu acompanho vocês nas redes sociais, tem muita preocupação em cuidar de cada aluno como um único, né, um ser, para formar a formação de caráter e deixar desenvolver a cada um a sua potencialidade, né? Porque cada criança tem um potencial, cabe a gente descobrir e deixar que ele desenvolva, não é isso? É exatamente isso, Luca. A gente olha cada cidadão, cada ser humano como único e vai desenvolvendo as potencialidades dele. A gente estimula muito a criatividade, então, esse senso de empreendedorismo. Então, você tem essa coisa de... Temos, a gente tem feira de empreendedorismo, a gente tem a matéria de empreendedorismo a partir do primeiro ano, mas desde pequenininho as crianças elas já vão para o laboratório de ciências, a gente tem uma professora, doutora, que ela dá tudo em inglês, o laboratório de ciências, que é o STEM, né, que é o Science, Technology, Engineering and Math. Então, desde pequeno, as crianças vão e colocam a mão na massa, porque é aquele negócio, toda teoria não vale uma prática, né? Então, as crianças realmente conseguem executar aquilo que eles aprendem, e isso faz toda a diferença. E me fala uma coisa, você pega a criança de quanto, de que ano a que ano? Nós atendemos do berçário a partir dos... O berçário. Berçário, bebezinha. Eu falo que eu sou apaixonada. Para recarregar energia, é só ir no berçário. É verdade. Abraçar. Então, a partir dos 4 meses, a gente atende. E até o fundamental, que é o Year 9, a antiga 8ª série, é o 9º ano. Então, a gente é uma escola realmente bem resolvida. Que é antes do colegial, digamos assim. Isso, o ensino médio a gente ainda não tem. Tá. Aí você pega 4 meses, tem do berçário. Berçário, os bebezinhos já bilíngues. Não acredito. E é a melhor fase para aprender, né? Pela plasticidade cerebral, eles estão com todas as sinapses para absorver e eles aprendem, a gente fala que é a verdadeira apropriação da linguagem, porque aprendem da mesma forma como aprendem a língua materna. E hoje a neurociência já comprova que só tem benefícios, né, para eles. Olha, que eu tô com um netinho de 6 meses, eu posso começar a falar inglês, porque tem uns desenhos, né, uma porção de desenhos. O ideal. O ideal é que coloque só, já que vai colocar às vezes a tela, que não tem como fugir, pelo menos um pouquinho, a gente que coloque em inglês. Isso é uma coisa muito legal lá na escola, que a gente também não coloca telas para as crianças, porque não adianta. Eles já vão utilizar muito em casa. Então, tempo que eles ficam na escola, não tem porquê a gente colocar esse estímulo que precisa ser um momento, assim, para a mãe e para o pai poderem respirar e acalmar. Ele precisa ser limitado, não tem como também deixar o tempo que quiser, porque são muitos malefícios, né? A gente vê hoje em dia essa geração dopamina, que quer o prazer rápido, que só quer curto prazo. E faz mal até para a vista, né? Faz mal para a vista.
na verdade, cada mês que passa, surge uma pesquisa nova comprovando o tanto que não é legal, o tanto que tem prejuízo. Então, a gente não fala... É lógico que a gente não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. Claro. Então, tem até uma frase do Cortella que ele fala muito, que é assim, não é que a escola ou a cabeça moderna que precisa ter tecnologia, é que a cabeça moderna não dispensa a tecnologia quando ela é necessária. Quando ela vai ser atrativa, quando ela vai ser colaborativa. Agora, se for para ser só distrativa, igual como a maioria faz o uso, não tem porquê. Então, lá na escola, a gente acaba sempre... Apesar que a gente tem aula de robótica, a gente tem parceria com programação, mas aí é o momento. Então, daí já é uma idade maior. É uma idade maior e as crianças também têm esse momento, uma vez por semana, que eles têm uma aula. Agora, a gente não deixa isso liberado por conta... Fora vários outros riscos, né? E daí a criatividade lá, você tem... A escola é grande, né? Gigante. Eu já fiz matéria lá. E tem parquinho lá fora, eu lembro. A gente estimula muito também o brincar livre. Então, as crianças, elas constroem os próprios brinquedos. E agora a gente está indo para um lugar que é uma grande novidade também. Que legal. Vocês estão mudando de endereço. Estamos. Era um sonho construir nossa escola modelo mesmo. E agora, com a aquisição de um prédio, a gente está fazendo todo esse investimento para ficar exatamente do jeito que a gente queria. É um prédio agora? Não, é um prédio novo, modo de dizer. Não, a gente vai continuar numa estrutura de casa, com bastante área verde. A gente está construindo também toda uma pegada bem sustentável, toda a captação de água para prevenir enchentes. As crianças estão participando desse processo. Ai, que legal! Muito legal. Então vocês vão mudar para onde? Lá para... Nós vamos para a Nova Redentora, na Antônio de Godoy. Fica bem pertinho da escola antiga, né? Que a gente está na Redentora, aqui na Sila. Então, embaixo é a Antônio de Godoy. E a gente está indo o ano que vem. Só atravessar a rodovia ali e já está lá. Exatamente. Muito legal. Eu gosto da Nova Redentora. É mais fácil de estacionar. Esse é um grande ponto. A Redentora, assim, eu adoro também, mas a questão do estacionamento não tem nem como. A Redentora, eu vejo assim, ela é boa noite para você parar o carro nos restaurantes. Agora, de dia, ela é complicada. Lá é maravilhoso, a gente tem um espaço com muitas árvores, mas a gente está indo para um lugar também para ficar melhor ainda. Graças a Deus. Fico feliz, né? Fico feliz. Bom, então você pega a criança de 4 meses. Isso. E tem um berçário, e tem uma equipe toda especializada que cuida. Como é que é essa equipe que trabalha com você? A nossa equipe, todo o corpo docente, a gente tem uma curadoria, assim, muito certa, com muito cuidado, muito criteriosa para escolher os profissionais. Todos têm especialização, então a gente coloca realmente pessoas capacitadas, bem preparadas para cuidar de cada etapa do desenvolvimento. Então, desde o berçário, tem as necessidades próprias, e aí as crianças vão, a partir do 4º ano, a gente já coloca, inclusive, um time de especialistas na área. Então, não é só mais um pedagogo que dá todas as matérias. A gente coloca cada matéria um professor especialista. Então, matemática, ciências, e toda a nossa equipe, todo o nosso corpo como docente. Um colégio mesmo. Isso, é que a partir do 4º ano, na verdade, geralmente a gente tem a possibilidade de ficar como um pedagogo, ministrando todas as aulas. Mas a gente percebeu que os alunos são diferentes. Então, o nível de curiosidade, o nível de aprofundamento teórico que eles querem, não adianta você ser formado só ter uma licenciatura em pedagogia. A gente precisa dar-lhe pedagogia e de uma especialização na área que eles atuam. Então, para fazer a matemática, o professor além de pedagogo, tem que ter matemática. Para falar o português, além de pedagogo, ele tem português também, fez a licenciatura. Isso é cada vez mais em tudo. Né? As especialidades têm que ser todas muito bem definidas. Muito. É que a partir do Fundamental 2, né, aqui é exigido. Mas a gente viu que as crianças hoje em dia já querem um nível de conhecimento. E a aula de matemática também, o professor fala um pouco inglês, como que funciona? Não, isso é importante falar assim, porque no fundamental, durante a gente já precisa trabalhar com aquele currículo americano, aquele horário americano. Então, é das 7h30 da manhã até as 15h30 da tarde. No período da manhã, os alunos eles fazem todas as matérias, igual eles estivessem em qualquer escola regular.
Então, eles vão fazer ciências, português, matemática, história, geografia, tudo em português. E aí, então, a gente ainda complementa com empreendedorismo, a gente coloca espanhol, porque a escola tem muito essa pegada multicultural. Até recebendo estrangeiros, a gente sempre recebe, coloca as crianças para ter esse contato. Ai, que legal! Recebe criança estrangeira? Criança estrangeira, e também recebemos profissionais de várias áreas e que são de outros países para conversar o inglês, para as crianças terem esse contato. Ai, que legal! Amplia muito a visão de mundo, né? Mas então, até o meio-dia, eles vão fazer todas as matérias em português. Como se fosse período da manhã, por exemplo. Como se fosse período da manhã e uma escola regular. Aí, a gente acrescenta 3 matérias do currículo internacional. A gente tem uma diretora internacional que fica em Pittsburgh e ela prepara todo esse material com professores, com docentes todos americanos, norte-americanos, e a gente aplica aqui na escola da 1h30 até as 15h30. Então, a partir do fundamental, tem essa necessidade de ficar até as 15h30. E daí que eles desenvolvem mais o inglês. Isso. No infantil, a gente consegue fazer o currículo nacional e internacional em um período só. Ah, tá. Então, tem a possibilidade. Por exemplo, se você quiser matricular uma criança no infantil ou no berçário, você pode colocá-la no período da manhã ou no período da tarde. Ou num período flexível, porque a nossa intenção realmente é dar segurança para os pais poderem trabalhar. Tá, período flexível, você fala, eu quero colocar meu filho das 9 às 2h30. Isso, a gente atende. É bem legal. A escola ela abre às 7 da manhã e vai até às 18h30. Então, a gente tem várias atividades extras. E me conta uma coisa, e a alimentação? A alimentação, a gente tem comida caseira, que é feita lá na escola. Mentira! Verdade. Só que é opcional. Alguns pais podem fechar o pacote mensal ou eles podem mandar de casa e a gente sempre instrui, aí faz na hora de esquentar. Tem algumas crianças que já estão mais velhas que gostam de pedir, sabe? Então, recebe lá na escola. Isso é opcional. A nossa cantina também, a gente toma muito cuidado com tudo que entra, não tem nenhum tipo de refrigerante, nenhum tipo de fritura, a gente não coloca nada industrializado, a gente toma bastante cuidado com isso também. Não é Nossa, que espetáculo! Você olha todos os aspectos, né? É integral mesmo, eu falo, que a gente veio com... A criança sai de lá inteligente, saudável, não tem como não se dar bem na vida. Tem que cuidar de todos os aspectos. A nossa parte a gente tem que fazer, instruir bem, né? Não tem como, porque o mundo está muito perigoso. É verdade, é verdade. A gente tem que dar ferramenta para essas crianças saberem chegar no mundo. E você adora o que você faz, né? Eu amo, sou apaixonada. Você fez pedagogia? Eu fiz pedagogia, depois eu fui fazer psicologia. Eu saí direto do ensino médio, fui fazer pedagogia aqui na Unesp, só que aí eu me apaixonei pela psicologia da educação, dentro do curso de pedagogia. Aí eu quis fazer psicologia também e agregou muito. Nunca atuei como psicóloga, mas agregou muito. Depois eu fui fazer, que aí eu já... Na hora de resolver os problemas do dia a dia, tudo. Legal. E aí depois eu já quis entrar na área de bilinguismo, já fui fazer especialização em educação bilíngue, em neurociência da aprendizagem, então... Isso lá em 1900. Nem tanto. Porque 2001 abriu a escola. Não, mas quando abriu em 2001, eu ainda estava no ensino médio. Aí eu dava aula de inglês, assim, informalmente, para ajudar lá minha mãe que fundou a escola. Aí eu ficava lá como ajudante dela, depois dava aulas de inglês no período Você da viveu tarde. essa escola, vivenciou essa escola a vida inteira? Eu nasci dentro de escola, na verdade, né? Desde que a primeira escola, né, eu nasci dentro. Então, eu vivo isso, não tinha muito... Eu falo que isso é muito legal, por isso que você tem essa visão geral, né? Eu tive desde pequenininha, então... Se eu escolhi é porque eu estava sabendo bem o que eu estava escolhendo, porque eu vivi... Não foi uma surpresa a profissão para mim. E me conta uma coisa, você pode contar isso? Quantos alunos vocês têm hoje? A gente tem 160 alunos e é uma escola até com uma capacidade de 220 alunos agora indo para a Nova Redentora. Isso. É sempre uma escola onde todo mundo vai se conhecer pelos nomes, a gente vai conhecer, ter a porta sempre aberta para as famílias, porque para resolver qualquer desafio que a gente tem hoje em dia com criança, a gente precisa ter as famílias muito alinhadas. Então, todas as famílias que vão lá, a gente escolhe realmente famílias que tenham esses valores em comum e que queiram oferecer essa educação integral com muito cuidado, né, em tudo para os filhos, sabe?
porque não adianta, se não tem a parceria entre escola e família, se a escola e a família não estão alinhados, não é o mesmo aprendizado. A criança não vai evoluir todo o potencial que ela poderia, como que é o nosso objetivo. É a pura verdade. É a pura verdade. A família faz parte, né? Porque... Muito, totalmente. Mesmo ainda mais quando a gente trabalha numa escola integral. Se a gente não tiver esse apoio para eles virem falando, não funciona. E daí você faz formatura, coisas, essas festas. Você faz legal. Todas as festas lá, não faz? Junina. Eu lembro que uma vez eu fui lá numa festa junina, não sei se ainda tem. Sim, temos. A gente parou com a pandemia, mas agora voltou. Foi muito legal. Aí na pandemia, vocês fizeram online? Fizemos aula online. Todo mundo teve que aprender. Eu falo que os professores tiveram que virar youtuber. É verdade. Não teve como, gente. Porque eles ficaram assustados, mas graças a Deus foi uma equipe que abraçou e a gente não teve nenhum problema de defasagem, Luca, nenhum. As crianças continuaram estudando, evoluindo. Então, foi uma valorização dos docentes pela parte das famílias, os pais muito participativos também. Tá. E como a gente trabalha com um número bem reduzido de alunos, o nosso foco é a educação personalizada. Então, a gente não tinha aquele problema de a criança fechava a câmera, aí a professora me falava, eu ia lá e falava, pai, vê se está acontecendo alguma coisa. Tá. Então, a gente conseguiu dar um suporte bem legal, todo mundo participou. Lógico que sentiram, né, o distanciamento, não tem nem o que falar, mas... porque essa convivência social é importante. Sim, mas principalmente nos pequenininhos, né? Mas o pedagógico, graças a Deus, a gente conseguiu passar muito tranquilo. Eu falo que foi um sucesso e os pais elogiam e sempre fazem questão de nos agradecer. O que eu vejo das minhas amigas que têm filho estudando com você é que começou bebezinho e continua até hoje, né? Continua. E se abrisse colégio, elas iriam. Elas falam isso. Mas o foco é que eles cheguem no 9º ano e vão para Pittsburgh, que lá eles fazem uma viagem de formatura em julho, que é o Summer Camp. E lá eles apresentam eles vão para um instituto, que é o Carnegie Science Center, que a gente tem uma parceria. Eles ficam um mês lá desenvolvendo um projeto e depois eles apresentam o projeto todo em inglês. É emocionante, né? Eu assisti esses vídeos. Nossa, que delícia! Então, por enquanto, o foco é ir até o 9º ano. Tá, e me fala uma coisa, você falou que é o número reduzido. Quantos alunos numa classe? A gente tem de 10, 12, no máximo 14 alunos numa sala. 14 se a gente já conhece a turma faz tempo. Agora, no infantil, é sempre 12. Nossa, que espetáculo! Porque é muito diferenciado. É muito diferenciado, né? Por isso que a gente conseguiu esses resultados, até inclusive na pandemia, de não sentir tanto. Eu falo, nossos alunos são muito especiais, eu sou apaixonada, porque... a maneira como eles retribuem, a maneira como eles demonstram, sabe? Eles mostram um resultado, assim, fantástico. Tem que ir lá conhecer. Eu tenho que ir lá conhecer a nova tempo, né? E falar para minhas filhas, para Patrícia. Sim, a Paty, né? Eu vou cobrar a Paty de ir lá me conhecer, que eu tô sabendo que ela tem 3 filhos já, né, Patrícia? Nós já estamos iguais, 3 filhos. Nossa, aqui entre nós, vocês são loucas. 3 filhos é bastante. Tudo sem querer também. A gente fala que nenhum foi planejado, mas todos depois foram muito esperados. Muito amados, né? Com certeza, com certeza. Planejados por Deus. Não, e você sabe que eu só tive 2 filhas meninas, né? E eu, naquela época, a minha última gravidez da Patrícia, eu tinha 30 e poucos anos, e era gravidez de risco. Nossa, imagine, né? Daí, vamos parar. E eu sempre fiquei, quero ter um menino. Queria ter mais aí. Queria ter um menino. Agora eu tenho 4 netos, menino. 4 netos, meninos, pronto, já veio. Agora já matei a minha vontade. Que bênção, não? É uma bênção, né? É uma bênção. Bom, mas vamos falar mais da escola. Senão a gente começa a falar da família, a gente começa a futricar. Daí... Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas vamos falar mais da escola. E daí, por exemplo, você já está com a matrícula aberta?
Estamos com matrículas abertas já para 2024. Para 2024. Isso, estamos fazendo entrevistas com as famílias. Muito Vocês legal. Que fazem a entrevista, né? Não é a família. A gente vai e conversa com cada um, porque tem que dar essa atenção especial, né? Não adianta, porque senão não funciona. Daí começa uma nova turma. Ou se encaixa nas turmas? Não, aí a gente vê que quando tem vaga, a gente consegue encaixar nas turmas. Aí quando está começando o berçário, sempre tem alguém, sempre monta a nova turminha, né? Ou berçário ou K1. E é muito legal também, porque quem faz a opção de ficar período integral ou um período um pouco mais estendido, eles podem fazer tudo já lá na escola. Então, a gente tem esgrima, tem que violino, legal. A gente tem uma parceria com o Little Kickers, que é um futebol em inglês. É muito legal. Então, Mas é futebol brasileiro ou futebol americano? É o soccer mesmo, futebol brasileiro. Tá. E aí, só que eles aprendem inglês junto com o futebol. O Little Kickers é, assim, um sucesso com as crianças. A gente tem balé, a gente tem judô. O balé é só infantil. O balé é bem pedagógico. Tá. A gente tem ginástica rítmica, violino, aula de artes. Então, tem uma extensa gama de atividades extracurriculares. Nossa, isso é muito legal. Porque se o pai for pagar uma escola de música, uma escola de dança... Só o deslocamento, né? Só o preço da gasolina já não compensa. Não, e é caro. E talvez não tenha a qualidade da América, né? Que a gente já é uma qualidade. A gente é muito criterioso com cada profissional. Aí são sempre parceiros que entram com as oficinas. Mas a gente só escolhe parceiros realmente. Tanto o pessoal da esgrima, o pessoal da ginástica, de arte, sempre que vai do judô. Todo mundo que entra lá, também a gente passa por um critério para deixar... daí o pai tem a opção da criança fazer ou não? Isso, é opcional. E o que ele pode fazer? Isso. Tem um taxa X lá e pronto. Isso tudo é opcional. Tá, e o berçário começa com 4 meses e vai até que idade? No berçário, até 1 ano e meio é considerado berçário. Tá. Aí depois já começa a K1 e... 2 anos já é... K2. Aí 2 anos, na verdade eles terminam o K1 com 2 anos e aí começam o K2 com 2, depois vão fazer 3 ao longo do ano. Agora na internet eu tô vendo um monte de coisa falando de criança de 2 anos. Do Terrible 2. É o que é o problema, né? E umas coisas muito engraçadas, o pessoal é muito criativo. Eles estão falando que é para trocar o Terrible 2 para Incredible 2. Que não são os 2 anos terríveis, são os 2 anos incríveis. Então, pode ser, né? Porque assim, de fato, é muita criatividade, é muita... Muita informação. Muita informação, muita energia, muita vontade muita curiosidade. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também, para não tolir essa curiosidade das crianças, né? Porque isso que vai fazer a diferença para eles, ainda mais num momento de inteligência artificial, que eu não preciso nem falar como que tá a tecnologia hoje em dia. É verdade. Então, essas capacidades humanas, cada vez mais vão ser o que vai fazer a diferença, não só para o profissional no futuro, mas para as relações básicas, né? Saber continuar olhando no olho, continuar conversando. A gente precisa deixar essas crianças criativas e curiosas. É lógico, ensinando, né? Com firmeza, sabendo explicar o que é certo, o que não, mas deixar eles explorarem. Por isso que tem que ir para a escola, porque senão pai e mãe não tem como fazer tudo isso, né? É pedir demais pra gente. Eu sei porque educadora, mãe de 3, eu não ainda quando trabalha, fica não sei o que, daí fica com a avó. A função da avó é mimar. Sim. E deixar eles fazerem o que quiserem. É mesmo. Apesar de que eu sou uma avó meio brava, assim. Consegue colocar o limite. Eu consigo colocar o limite. É importante colocar. E por exemplo, assim, eu fico... Isso que você falou de não ficar muito na tecnologia, lógico que me salva muito um desenho, né? Precisa. Mas eu gosto de fazer as brincadeiras da minha época. Então, escravos de Jó, né? Brincar de esconde-esconde. É isso mesmo. Esconder as coisas, aquele de que mão que tá. Lá na escola, bobagem, a gente tem muito esse resgate. E é uma bobagem, assim, que eles amam. Você sabe, tá falando que o tanto que eles pedem pra brincar o tempo inteiro, né? Você chega lá na escola, tá todo mundo sempre brincando, criando brincadeira. Seja que mão que tá, morto-vivo. Então, estátua. Estátua, é muito legal. Eu brinco de tudo. Se quiser um dia, eu vou lá brincar. Eu vou contar. É bom saber. Quando tiver uma festa, a gente chama a Luca para entreter. Lógico. Não, e você sabe que a vida inteira eu fui voluntária de leitura, né? Que
Que legal. Em creche, assim, eu trabalhei com a Eurides Garcia lá, de voluntária, né? Sim. No Rancho de Luz, em Mirassol, também eu fui voluntária. Eu gosto de ler história, porque eu adoro ler. E uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia é que os adolescentes, não estou falando das crianças, não. As minhas filhas não leram metade do que eu li, com a biblioteca que eu tinha em casa. A gente precisa colocar esse incentivo à leitura, por isso que eu falo, tem que criar qual que é a verdadeira aprendizagem, né, para esse século XXI? A gente tem que ensinar, porque eles vão aprender, a gente sabe que a gente vai aprender a vida inteira. Então, como que a gente coloca nas crianças, como que a gente vai colocando em cada aluno que vão se tornando, eles vão sair de lá jovens, essa vontade de buscar conhecimento. E o melhor lugar que tem conhecimento, eles precisam saber que ainda não tem nada comparado com o livro. O Google é bom, mas os livros são melhores. Não tem como, o livro é cada lugar que você lê, você está em um lugar diferente. Então, a gente precisa, como que a gente incute esse prazer, esse desejo em buscar e saber o lugar correto, que são os livros. Então, a gente tem vários projetos de leitura muito legais também. Projetos até com projeção internacional, que a Mrs. da Costa, que é a nossa diretora internacional, traz. Então, tanto no português quanto no inglês. Então, a gente também tem muito... Pega os livros, vamos ler embaixo da árvore, para realmente colocar isso é muito prazer gostoso na leitura. E graças a Deus, a gente vê que as crianças têm respondido bem. Agora, eles querem desenvolver um software para catalogar os livros na biblioteca. Verdade isso. A gente vai ter a feira cultural e os alunos do Fundamental estavam pensando em desenvolver um software para catalogar de uma maneira diferente os livros da biblioteca. Eu falei assim, nossa, muito legal, quero ver. Vamos ver. É um desafio, né? Porque a gente vai ter a nossa feira cultural em novembro. E aí, que é praticamente uma conclusão de tudo que a gente faz ao longo do ano, né? E eles dançam, apresentam e desenvolvem projetos também. Isso é a escola inteira. Até está convidado também para conhecer esse dia. Eu vou lá. Esse dia é muito, muito especial na escola. A gente fala que tem 3 datas bem especiais. E me conta uma coisa, vocês fazem Halloween? Porque, lógico, né? A gente faz o Halloween é uma coisa americana, né? Que chegou no Brasil e eu acho bárbaro. As crianças se divertem até. Elas fazendo trick or treat, vão pedindo doces ou travessuras na região. Ah, é? Muito legal. E as fantasias são fofas hoje em dia, né? Então, eu falo assim, o desfile de fantasia deles é pra ver quem que é mais fofo. Porque o Halloween é agora, outubro. Tá chegando, é mesmo. Estamos no final. E aí a Mrs. da Costa vai... não, esse ano ela vem pro Thanksgiving, que a gente faz o Thanksgiving também, que é o Dia de Ação de Graças. É que a nossa diretora internacional vai estar aqui no... O Dia de Ação de Graças é... É sempre na segunda quinta-feira de novembro. Tá. Aí eu não sei que dia que vai cair esse ano, mas ela já vai estar aqui. Ou na última quinta-feira de novembro, agora me pegou. Não tem importância. Também nem sabia que era novembro, eu achava que era dezembro. Não, Thanksgiving ele é em novembro, ou na segunda quinta-feira ou na última quinta-feira. Então, a gente faz toda a mesa com o turkey, que é o peru, aí eles agradecem, e aí a gente coloca várias coisas para give thanks, né, para despertar, porque a gratidão também a gente precisa colocar isso dentro das crianças, e reclamar menos e agradecer mais, né, e buscar soluções. Com certeza. É essa mentalidade que a gente quer que as crianças tenham, que eles saibam... eles saibam o valor que eles têm e saibam valorizar o próximo também, né? Com gratidão. Ai, você está de parabéns. Obrigada. Você está de parabéns. Tudo que você falou aqui, se a escola fizer... É uma escola perfeita, quase. Eu falo assim, o perfeito, infelizmente, a gente não vai conseguir aqui ainda, né? Porque o perfeito está finito. Mas dentro das nossas imperfeições, eu falo que a cada dia a gente você faz o seu melhor. E a gente se aprimora, Lucas. Isso é uma atualização constante. E sempre muito abertos para ouvir os pais, para trazer alguma coisa. O que você gostaria que estivesse aqui que ainda não tem? A gente está sempre ouvindo, lógico, analisando. Então, isso é um crescimento para todo mundo, porque o que a gente quer realmente é ajudar esses pais, que eles tenham essa confiança e essa segurança que os filhos deles estão se desenvolvendo no melhor lugar, sendo muito bem cuidados. Então, se a gente não tiver as portas abertas para eles, para ouvi-los, com certeza, a gente fica muito limitado. Então, somos imperfeitos, mas sempre aprimorando.
Não, a escola, pelo que você me falou aí, é bárbaro. Assim que eu ganhar na loteria, eu vou... Você sabe o que eu falo? Assim, muita gente pergunta por que a gente não franquia. E eu falo assim, como que a gente franquia uma escola assim? Como que eu vou garantir isso tudo? Eu tô lá com a gestão. Então, a gente tem um carinho com o nome, né? Com tudo. Agora a gente tá passando por um conceito, com tudo, né? E a escola, né? Então, vou falar assim, como que eu vou deixar num lugar? Acho que não teria que ser alguém que viveu isso, né? Então, não tem... como você, né? E a minha irmã tá junto comigo agora também, né? Que legal. A minha sócia, nós estamos juntas lá. Então, só que ela também nasceu, né? Lá, porque ela é mais nova que eu. Então, ela também fez o mesmo caminho, foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Então, a gente tem muito amor. É um legado, né? Que a gente sabe que a gente tá reforçando. Ai, com certeza. Tua mãe deve estar muito orgulhosa. Amém. E me fala uma coisa, vocês vão mudar a logo? É. Sim, estamos passando por todo esse processo de rebranding. A gente deixou bem... Porque sempre... Como é que chama esse processo? Fala de novo que eu quero decorar isso, que eu vou falar para todo mundo. Rebranding da marca. Rebranding da marca, viu, gente? Aí, eu vou fazer um rebranding da marca. Vou tirar o Luca Fogaça. Não, mas ele acabou sendo mesmo um rebrand porque a gente mudou bem as cores, né? Então, a gente acabou mudando várias... porque ainda tinha muita confusão, né, com a escola de idiomas. Muita gente ainda pensa que a American English School confunde com a American Escola Bilíngue, mas porque as duas fundaram, né, juntas. Então, mas a nossa escola é a escola de ensino básico, regular, do berçário até o 9º ano. Então, aí tem legal. Daí depois você volta para mostrar a nova... Volto, vou trazer. Você tem que voltar quando você já vai ter o novo logotipo e o novo endereço. Não, o novo logotipo tem. Se for entrar na rede social, já vai ver. Mas o novo endereço... Aí você faz um vídeo, a gente passa, você vai explicando. Olha, aqui é isso, aqui é... Para deixar todo mundo assim, eu quero lá, eu quero que meu filho estude lá. Com certeza. Tá bom? Eu volto sim. Gente, vocês gostaram da entrevista? Nós já estouramos o tempo aqui. Se gostaram, vocês passem eu mando para 5.000 pessoas no WhatsApp. Vocês mandem para quem vocês acham que precisa ouvir, colocar o filho nessa escola. E a entrevista vai estar na íntegra em nosso canal de YouTube e no Spotify. Viu? Tá bom? Dá um like, se inscreve no nosso canal. Ana Laura, você quer falar alguma coisa? Só agradecer pela oportunidade. Imagina. A rede social deles vai estar embaixo, vai lá também e segue. Tá bom? Obrigada.